Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da Educação Inclusiva, aqui do Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Eu queria agradecer hoje a presença da intérprete Mirelle, que está aqui fazendo a interpretação em Libras. Bom, também queria convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube. Lá você vai encontrar uma playlist da Educação Inclusiva e acompanhar toda a nossa temática até hoje. Bom, nosso tema, o que a gente vem falando, o que a gente falou no primeiro encontro, é sobre letramento digital. E o que é que a gente falou no encontro anterior? Nós vimos a diferença entre alfabetização e letramento, alfabetização digital e letramento digital, e inclusão e exclusão digital. Letramento digital seria a capacidade de leitura e escrita em telas de celulares e computadores, bem como a utilização desses recursos tecnológicos de forma mais ampla possível. Bom, a gente vai falar hoje sobre a formação de professores. A BNCC, como a gente viu no encontro anterior, ela fala do que o estudante deve adquirir de conhecimento durante o seu percurso da sua vida escolar. E, para isso acontecer, a gente precisa que o professor também esteja por dentro desse mundo tecnológico, que ele se aproprie de todas essas habilidades, de todos esses termos, de todas essas informações, para que ele possa passar para o seu estudante. Então, é fundamental que o professor tenha encontros e formações periódicas, constantes, contínuas, já que esse mundo da tecnologia, todo dia, praticamente é uma novidade, é um termo diferente, é um termo novo. Então, é importante essa formação para os professores e uma formação constante. Bom, nessas formações, os professores vão se apropriar de algumas palavras dentro desse mundo digital, que são programas, aplicativos, o que seria hipertexto, multimodalidade, hiperlink, backup, programas e aplicativos, malware, meme. São muitos termos diferentes, são muitos termos estrangeiros, e o professor ele precisa ter esse conhecimento. Ele precisa conhecer todos esses termos, ele precisa se apropriar do uso dessa tecnologia, para que assim ele possa fazer uso em sua sala de aula e fazer com que o estudante aprenda. Bom, então o que seria um hipertexto? Seria a forma de apresentação de informações em um monitor. É o jeito em que as coisas se apresentam dentro daquela tela, certo? Seja um vídeo, seja um livro, seja uma reportagem, é como ela é estruturada dentro da tela. O hipertexto, quando a gente fala em hipertexto, a gente está falando da fonte, das imagens, da formatação, dos links, tudo isso faz parte do hipertexto. Parece ser uma coisa bem complicada, São nomes novos, mas que na verdade a gente já conhece, Nesse hipertexto a gente vai falar de fonte. E o que seria a fonte, se não a caligrafia? Então, o que hoje a tecnologia chama de fonte, lá no passado a gente falava de caligrafia. Do mesmo jeito que existem vários tipos de fonte, existiam vários tipos de caligrafia. Imagem, a gente encontrava imagens, encontra ainda, nos livros, nas revistas, nos jornais, que são as ilustrações. A gente tem hoje a imagem no computador. Então, o computador é repleto, de imagens. Nós somos bombardeados visualmente com informações através de imagens.
Os links, o que são esses links que hoje todo mundo fala, não é? Que a gente clica lá e já remete a gente para outro lugar. Se a gente tem uma cor escura, uma cor diferenciada e a gente clica, a gente vai para uma música, a gente vai para um mapa. O que seriam esses links? Isso é novidade? Não, não é novidade nenhuma. Nos livros, a gente também encontra os ditos links, quando a gente tem um índice, quando a gente tem uma nota de rodapé, quando a gente tem referências bibliográficas. Todas essas informações levam o leitor a outro lugar. E o que é isso? Um link. O link nada mais é do que um lugar que leva o leitor para outro ambiente. Então, a gente tem o uso disso na tecnologia, no computador, mas a gente também fazia uso e faz, né, dentro dos livros e das revistas. E multimodalidade. O que seria uma multimodalidade? Quando é usado mais de uma modalidade de linguagem. Então, os textos na internet, eles são repletos de informações. Eles têm música, eles têm vídeo, eles têm imagens. Então, quando um texto ele vem com todas essas imagens, com essas modalidades, então a gente diz que esse texto é um texto multimodal. Ele tem multimodalidades de informações, de linguagens. Um exemplo de multimodalidade, e aí, sem ser agora na época da tecnologia, não é? São os gibis e as charges. Então, elas fazem uso da escrita e da imagem, não é? Nessas duas formas, a imagem é muito importante, não é? Nos gibis, a quantidade de escrita é menor do que a de imagem. Do mesmo jeito na charge. Algumas nem precisam da escrita. A imagem por si só, ela fala, não é? Ela representa. A gente também tem as propagandas. As propagandas também são textos multimodais. Quando, na propaganda, ele precisa de uma imagem para poder fazer sentido, não é? Tinha uma propaganda que dizia, seu filho merece batom. Ora, se a gente só escrever isso, a gente vai usar o batom como aquele objeto feminino, não é? Enfim, que passa nos lábios. Mas a propaganda mostrava o que era o batom, não é? O chocolate. Então, nesse caso, essa propaganda é o multimodal, porque ela usa a imagem associada à escrita ou à fala para juntas elas fazerem sentido. E a gente também tem o YouTube, os vídeos. Nesse exemplo, a gente tem aqui texto, nós temos imagem. Se fosse um vídeo, teria a professora Patrícia explicando a sua aula, e a gente tem aqui o intérprete, se eu não me engano é Plínio, o nome dele, me desculpe, intérprete, fazendo a interpretação da aula. Então, nesse texto, veja quantas modalidades a gente encontra, não é, nesse vídeo que a professora Patrícia apresentou na aula dela. A gente também encontra multimodalidade em textos escritos. Palavras com tamanho, fonte ou cor são exemplos de traços multimodais na escrita. Não é porque aquele texto ele não tem uma ilustração, ele não tem uma imagem, que a gente pode dizer que ele não é um texto multimodal. Quando o escritor ele prefere usar uma fonte diferente, não é? Uma cor diferente ou um tamanho diferente para determinadas palavras, ele está chamando a atenção do leitor. Não é? Então, a gente também considera esse texto como uma multimodalidade. Os memes, né? Hoje estão tão famosos memes, que são combinações, não é? A combinação de um elemento em outro contexto, a fim de obter efeito de humor. Então, a gente tem aqui a imagem, não é, de dois gatinhos, uma foto tirada, e alguma coisa aconteceu na realidade, e o meme é fazer uso dessa imagem,
não é? Com outra finalidade, com a finalidade de humor. Então, ali tem aonde você pensa que vai. Parece que a gatinha, enfim, o gato estava parando o outro gatinho. Então, isso é um meme, é usar uma imagem para outra finalidade, né? Humor. Antes de eu falar das habilidades, eu queria dizer que o professor, ele precisa conhecer, não é? Ele precisa se apropriar de todos esses termos, tá? Porque ele precisa repassar, e como ele vai repassar se ele não tem o conhecimento? Então é fundamental que o professor ele tenha essas habilidades construídas, que eles estejam acompanhando, não é, esse processo de tecnologia, que todos os dias, não é, aparecem novidades, e ele precisa estar por dentro para ele poder repassar, utilizar e se comunicar mais facilmente com o estudante. Bom, algumas habilidades que a gente elencou, que o professor precisa e principalmente que ele precisa formar nesse estudante, que ele precisa dominar alguns programas, como Word, Google, Docs, enfim, vários programas. Então, o estudante, ele tem que saber utilizar. Não basta saber que existe, né? Ele precisa utilizar da melhor maneira possível. Produzir com formas diferentes de texto. É importante a produção do estudante. Fazer pesquisas, saber fazer pesquisas, né? Perceber qual é o texto que é verdadeiro, qual é o texto que não está trazendo informações tão verdadeiras assim, selecionar essas informações. Precisa que o estudante, ele tenha criatividade. O professor precisa deixar que esse estudante, ele crie, não é? Ele de forma prazerosa, de forma lúdica, e aí ele vai aprendendo. Ele precisa construir no estudante esse senso crítico, lidar com textos diversos e o trabalho colaborativo. Hoje em dia, muitos estudantes, a maioria de nós, não só os estudantes, estão fazendo trabalhos muito individuais, não é? A situação em que vivemos hoje nos obriga a estar dentro de casa. Então, cada vez mais individualizados, até nos estudos. Então, o professor em sala de aula, assim que possível, no possível retorno, ou até mesmo à distância, mas fazer com que os estudantes, eles trabalhem, eles estudem de forma colaborativa, que eles estejam juntos nesse processo de conhecimento, né, de construção de conhecimento. Bom, ler e navegar. O que seria essa diferença entre ler e navegar? Ler seria a compreensão da informação e navegar a busca da informação. Como a gente viu, a diferença de alfabetizar e de letrar, não é? Então, alfabetizar, ele decodifica aquelas palavras, né? Aquelas letras. Então, é a compreensão. Se ele lê, ele tem a compreensão daquilo. E o navegar é diferente. Então, muito juntinhos, mas não é a mesma coisa, tá? Não basta só navegar, mexer no telefone, mexer nos aplicativos. Ele precisa ler e compreender o que ele está procurando, o que ele está querendo com aquela informação, né? Então, ele precisa se apropriar da leitura para que ele possa navegar. Ele pode navegar e não saber ler. Uma criança sabe mexer, né, nas telas do seu celular, mas não necessariamente ela precisa ler. É isso que eu estou falando. Não basta só entregar um telefone, um celular ou um tablet para as crianças. Se o professor, se a família, não ensinar como utilizar aquele recurso, de nada vai adiantar. Então, recursos básicos, o mínimo, como você ligar, como desligar, como utilizar recursos simples e aos poucos ir aprofundando a utilização. Mas alguém tem que ensinar, porque senão o estudante só vai utilizar aquilo para coisas simples. Quando a gente tem um mundo na mão, ele tem um mundo na mão e não vai conseguir utilizar. Bom, hoje nós ficamos por aqui. No nosso próximo encontro, a gente vai
para a prática. Como levar o letramento digital para as aulas? Vamos dar dicas de como o professor, através da sua aula e de atividades, vai levar todas essas informações para o estudante. Te vejo no nosso próximo encontro e obrigada!